Olá, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo número 30. Então Samuel confessou: eu pequei, contudo te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. Esse texto, ele está dentro de um contexto onde Samuel havia sido rejeitado por Deus por sua desobediência. E o profeta Samuel comparece perante ele para dizer da rejeição de Deus após ele ter conquistado os amalequitas e ter destruído parcialmente aquele povo e os despojos de guerra que Deus havia dito que deveriam ser totalmente destruídos. E eles ainda preservaram a vida do rei dos amalequitas. E a gente vê aqui nesse texto algo muito atual, que é a questão do orgulho do homem, Saul, rei de Israel, havia sido rejeitado por Deus, Deus havia tirado dele o reinado por conta da sua desobediência, e Saul estava preocupado com a sua reputação diante dos homens. Ali naquele contexto a gente vê Saul pedindo Samuel para que chegasse com ele, porque o profeta ele era uma pessoa muito respeitada diante de todo Israel. Então ele gostaria que Samuel chegasse com ele diante das tropas, diante dos anciãos. E o mais importante, ele não estava preocupado, que era a sua situação diante de Deus. Então, diante da sua rejeição, Saul estava preocupado com que fosse aceito pelo povo. E hoje a gente vê muito isso, principalmente com as mídias sociais, com as Facebook, Instagram. A gente vê as pessoas muito preocupadas em chamar a atenção dos outros, Às vezes estão com suas vidas destruídas, mas diante das câmeras, diante do que se publica, estão querendo mostrar uma vida bonita, uma alegria que a gente sabe que não existe. E as pessoas estão muito pouco preocupadas com o seu relacionamento com Deus. Aqui, Saul, antes de se preocupar com sua aprovação diante de Deus, ele estava preocupado em ser aprovado pelo povo. E o texto anteriormente que ele fala do orgulho de Saul, Saul se tornou um homem orgulhoso, um homem que outrora foi humilde, se aparentava como uma pessoa humilde, quando foi coroado rei de Israel. Depois ele começa a tomar uma postura de orgulho, porque ele achou que ele era muito importante. Mas o importante mesmo é você estar na comunhão com Deus. E aqui o texto também, anteriormente, ele fala que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E Samuel, ao atentar contra a ordem de Deus, contra a palavra de Deus, porque ele foi contra a palavra de Deus, porque o profeta havia dado a ele uma palavra para que ele cumprisse. E ele desobedeceu essa palavra de Deus, E a sua justificativa foi que ele tinha preservado os melhores despojos, os melhores carneiros, para oferecer em sacrifício a Deus. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria a obediência de Saul. Tanto é que o profeta diz: Deus não se agrada mais da obediência do que dos holocaustos, Então, Deus ele não está preocupado com o nosso sacrifício, ele está preocupado com a nossa obediência. E com isso, quando obedecemos a Deus, muitas vezes nós desagradamos aos homens. Muitas vezes nós seríamos rejeitados pelos homens, seremos reprovados pelos homens, mas estamos sendo aprovados por Deus quando fazemos a vontade de Deus. E aqui esse texto nos chama muita atenção por isso, porque Saul, diante da reprovação de Deus, estava preocupado com a sua reputação. Nós também devemos atentar isso para nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos buscando agradar aos homens e deixando de agradar a Deus. E assim como Saul teve seu reino tomado, depois começa ali o Davi aclamado rei, ou melhor, ungido rei por Deus, e tudo aquilo começa toda uma história de
de perseguição de Saul contra Davi, mas Deus zelou do compromisso dele de ter ungido Davi, e Davi de fato foi rei em Israel, né? Tirou o reinado ali de Saul e o entregou a Davi. Então muitas vezes a nossa desobediência tem retirado de nós a bênção, tem nos retirado, né? E principalmente a percepção do Deus da nossa vida, né? É tão interessante aqui que Saul já não fala mais o meu Deus, né, Yahvé, mas ele fala do teu Deus, para que eu ofereça sacrifício ao teu Deus, para que eu adore ao teu Deus. Ele já não tinha mais um relacionamento de afinidade com o Deus que outrora ungiu rei de Israel. Então a gente vê que ele já começa a tratar Deus de uma forma distante. Ele era o Deus de Samuel, mas já não era mais o seu Deus. Porque a verdade é que quando nós nos enchemos de orgulho, né, quando nós achamos que estamos em uma situação mais confortável, uma situação boa diante dos homens, diante de toda a situação, né, igual Saul ali, né, nesse caso, ele tinha vencido os exércitos amalequitas, ele tinha praticamente acabado com todo aquele povo, mas ele saiu dali derrotado. Por quê? Porque ele foi reprovado por Deus. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre essa visão, né, essa percepção de que sem o Senhor nós não somos nada, e que Deus requer de nós obediência, não sacrifícios, né, mas obediência, fazer o que a palavra de Deus nos manda, cumprir com os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida, né, e que nós não tenhamos esse tratamento distante com Deus, porque Ele é o nosso Pai, né? Deus não quer que você se aproxime dele como aquele Deus distante, ou o Deus dos meus pais, ou o Deus do pastor, ou o Deus do meu irmão. Não, é o meu Deus, né? E quando nós reconhecemos isso, né, nós reconhecemos também a soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? Ele é o meu Deus. E assim, mais do que um simples remorso, como Saul teve ali, de não ter cumprido a palavra de Deus, nós nos voltamos para Deus com um coração arrependido, de fato, e dispostos a mudar a nossa vida e reconciliarmos com Deus, né? Porque essa é a vontade dele, que nós sejamos reconciliados com Ele. Então, quando nós nos arrependemos de fato da desobediência e voltamos para Deus, é porque nós realmente queremos um conserto. E é isso que Deus aprova, né? Um coração contrito, Deus não o rejeitará. Um coração humilde, né? Não cheio de orgulho, não cheio de vaidade, mas um coração humilde. Que Deus abençoe os irmãos.